Bom dia para todos e todas. Vamos começar aqui a nossa revisão geral para a prova da UERJ, segunda fase, provinha de Química. Então, LF aqui com vocês para trazer bastante conteúdo aqui que pode aparecer na provinha de amanhã, né? Vamos fazer aqui algumas questões, eu acho questões mais relevantes, assuntos mais relevantes, e vou também fazer aqui algumas questões inéditas que eu trouxe, principalmente a questão envolvendo KPS. Então, fique até o final dessa aula que eu vou fazer uma questão envolvendo o KPS, uma das apostas aí para a provinha da UERJ. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Quem ainda não segue o LF no Instagram e no YouTube, tá aí minha rede social. Então, para você seguir e ter muito conteúdo de qualidade e gratuito. Vamos lá, galera. Então, a gente começa aqui a nossa revisão geral. Então, a revisão geral, vou começar com a questão 4, essa questão 4 da prova de 2016. Então, essa questão é interessante que ela parece uma questão de reação orgânica, mas, na verdade, ela está cobrando a influência do tamanho da cadeia na basicidade das aminas. Vamos lembrar aqui que as aminas, elas são básicas justamente pela presença do grupamento amino, que é um grupo derivado da amônia, e tem um par de elétrons. Isso confere a essa substância uma basicidade de Lewis. E teve uma vez que a UERJ cobrou para você dizer por que esses compostos nitrogenados são bases de Lewis. Aí você explicar que elas possuem par de elétrons livres ou par de elétrons não ligantes. E esses pares de elétrons, eles podem ser doados a espécies que são capazes de receber e são chamadas de ácidos de Lewis. Ácidos de Lewis que geralmente aparecem nas reações orgânicas, que são cloreto de alumínio e cloreto férrico, principalmente nas reações de Friedel-Crafts, a reação de alquilação e reação de acilação em anel aromático, conhecidas como reação de Friedel-Crafts. Bom, ele diz assim: um processo de obtenção de aminas secundárias consiste na reação entre haletos de alquila e determinados compostos nitrogenados, conforme a equação química genérica abaixo. Aí ele diz assim: admita-se que para a síntese estejam disponíveis apenas os seguintes reagentes: o bromoetano, que é o composto halogenado, a metilamina e a etilamina. A metilamina é uma amina contendo um carbono. E a etilamina é uma amina contendo 2 carbonos. Perfeito? Então, foram umas raras vezes que a UERJ cobrou nomenclatura de amina, mas foram nomenclaturas bem simples. Bom, utilizando as respectivas fórmulas, a gente tem a reação genérica aqui. Então, por isso que eu disse que essa questão parece de reação orgânica, mas como ele dá um modelinho para você seguir, ele vai cobrar, na verdade, é um outro assunto. Vamos ver o que ele vai cobrar. Ele, utilizando as respectivas fórmulas estruturais, escreva a equação química completa da reação entre o haleto de alquila, que só pode ser o brometano, e o composto nitrogenado de caráter básico mais acentuado. Ou seja, ele está perguntando aqui quem é mais básica, a etil ou a metilamina. Então, o que a gente precisa avaliar? O tamanho da cadeia alquílica, ela tem influência na basicidade. Como é que isso influencia? Os radicais alquilas, eles são doadores de elétrons. Se eles são doadores de elétrons, eles vão favorecer a liberação desse par de elétrons da amina. Então, por doar elétrons por indução, eles aumentam a basicidade. E quanto maior o radical alquila, maior vai ser esse efeito indutivo, maior vai ser a facilidade em liberar o par de elétrons pela amônia. Então, cadeias longas de aminas, quanto maior a cadeia, maior a basicidade. No ano anterior, em 2015, a UERJ cobrou essa mesma influência do tamanho da cadeia, só que nos ácidos. E aí, nos ácidos, o efeito é o contrário. O aumento da cadeia nos ácidos diminui a acidez. Beleza? Então, na basicidade, o aumento da cadeia aumenta a basicidade. E nos ácidos o efeito é o contrário. Então, na questão em 2015, ele fazia a mesma coisa. Ele falava de uma reação química
Tem uma reação química que acontecia entre um ácido carboxílico e a amônia, que era a formação de uma amida, e ele pedia para você realizar a reação no composto mais ácido. Ele dava 4 ácidos: o ácido etanóico, o propanóico, o butanóico e o pentanóico. E pedia para você usar o mais ácido. Então, o mais ácido, no caso, vai ser o quê? O mais curto. Mais básico, o mais longo. Mais ácido, o mais curto. Então, aqui a gente vai usar o brometano. Então, o brometano, vamos escrever a formulazinha dele aqui. Bromoetano mais a etilamina. Vou colocar ela em vermelhinho aqui. Vou destacar o hidrogênio dela que vai reagir, né, com o bromo. Então, a gente tem aqui a etilamina. Então, essa reação vai formar o respectivo HBr. Então, sai H e BR. E agora a gente junta as duas pontas aqui da cadeia. E aí formamos uma amina secundária. Então, nós temos aí a amina secundária. Bom, aí ele pede, em seguida, apresente as fórmulas estruturais de 2 aminas primárias de cadeia carbônica normal e isômeras da amina secundária sintetizada. Então, a gente vai pegar primeiro a quantidade de carbonos que essa amina tem no total, são 4, e uma delas a gente vai colocar o NH2 na ponta, e a outra a gente vai colocar o NH2 no carbono secundário, beleza? Então tá aí, nós fizemos essa questão 4, achei interessante trazer as questões de 2016, porque a prova, por exemplo, de 2025, ela teve um conteúdo muito parecido com a prova de 2015. Então eu vou resolver aqui algumas questões que eu achei questões interessantes da prova de 2016, para a gente resolver, além das questões, de algumas questões inéditas que eu bolei para a gente resolver também com determinados assuntos que eu acho bastante relevantes para a gente revisar para a prova de amanhã, beleza? Bom, então resolvemos aqui as duas primeiras, a primeira questão, que é a questão 4. Então agora vamos fazer a questão 5 da mesma prova de 2016. É uma questãozinha que também envolve química orgânica, mas ela fala especificamente de geometria espacial. Bom, e aqui tem uma dica importantíssima, tá? Quando você vê, isso eu sempre falo nas aulas, quando você vê um carbono com uma ligação indicando estereoquímica, o que é uma ligação que indica estereoquímica? Essa ligaçãozinha cheia significa que um grupo que está ligado ao carbono está para frente. Se a gente tiver essa ligação tracejada, é porque esse grupo está para trás. E por que destacar isso numa molécula? Isso significa que existe uma outra molécula que esse grupo aqui está para trás. E ela vai ser diferente da molécula de cima. Então, isso está sendo demonstrado porque faz diferença. Então, quando o carbono vem com essa ligação para frente ou para trás, 99% de chance desse carbono ser quiral. Vai lá e confere. Então, quando a gente for conferir, a gente vai ver realmente que ele é um carbono quiral. Então, já desconfia que a questão vai envolver alguma coisa em relação à isomeria espacial, óptica no caso. Aí ele pede assim, para você olhar as duas moléculas presentes no gengibre, tá? O chogaol e o gingerol, e observar suas fórmulas estruturais. Então, aponte o tipo de isomeria espacial, respectivamente, em cada uma das estruturas. Aí tu bota assim, ó, isomeria... Tá pontinho não? Não bota pontinho na prova, não. Isomeria chogaol. Você nem precisava colocar, só botar respectivamente, você colocar um embaixo do outro no seu padrão resposta, tá? Então, no chogaol, olha o que ele tem. Ele tem uma dupla, um hidrogênio aqui está para cima, outro hidrogênio está para baixo. Então, essa representação aqui tá bem próxima de... Porque o correto mesmo era a gente fazer isso aqui, né? Quando a gente tem a ligação dupla, a cadeia fica, naquele ponto ela fica plana, né? E aí você formaria o cis, que seria isso, e o trans seria esse aqui. A gente trocar de posição. Tá? E aí a cadeia continua aqui normalmente. Mas
colocar em zigue-zague não tem problema também não, tá? Então aqui a gente só quer ver se tem, a gente não quer saber quem é o isômero, se é o cis ou o trans, mas a UERJ às vezes pede para você colocar o cis e o trans. Então lembre que o cis você vai ter os grupos, né, com maior quantidade de número atômico para cima, os hidrogênios para baixo. E se você quiser colocar o trans, você vai colocar aqui, né, o C dupla O, e aqui o restante da cadeia para baixo, o hidrogênio em lados opostos, né, lado transversal, tá bom? A UERJ já cobrou isso. Dê a fórmula, dê a estrutura do isômero cis, dê a estrutura do isômero trans. Bom, isto posto, vamos lá. Então aqui a isomeria é a isomeria espacial geométrica. LF, eu poderia botar só isomeria geométrica? Pode, não tem problema. É só botar geométrica também, porque ele bota aqui o tipo de isomeria espacial. Mas coloca isomeria espacial geométrica. Então agora você vai botar aqui, ó, no Gingerol. O Gingerol, quando a gente falou lá, vamos olhar aqui, a ligação está para frente, né? Mas vamos confirmar se ele tem 4 ligantes diferentes. Um ligante é esse aqui. Esse é um ligante. Deixa eu diminuir isso aqui. O outro ligante é esse. O outro ligante é o H e o quarto ligante é o hidrogênio. Então, realmente, aquele carbono ali com a ligação para frente é um exemplo de isômero espacial, né, óptico. Então, aqui você vai colocar, nesse cara, existe a isomeria espacial óptica. Beleza? Então, são dois tipos de isomeria que caem bastante na segunda fase da UERJ. Tanto a geométrica quanto a óptica. Lembrando que se ele pede para a gente calcular, né, o número de isômeros opticamente ativos, como aqui só tem um carbono quiral, a gente colocaria 2 elevado a 1, e aí nós teríamos 2 isômeros opticamente ativos. Um que desvia o plano da luz para a direita e o outro que desvia o plano da luz para a esquerda. Direita destrógeno, esquerda levógeno. Beleza? Mas essa questão aqui ele não perguntou. Aí ele pede assim, nomeie ainda as funções orgânicas correspondentes aos grupos oxigenados ligados diretamente aos núcleos aromáticos em ambas as moléculas. Então aqui nós temos o grupo éter, vou botar aqui, ó, função, aí você coloca assim para a banca, ó, função ou funções, né? Vou botar assim, ó, funções orgânicas. Isso aqui já é o suficiente. E aí você coloca éter e álcool. Álcool não, fenol, perdão. Éter e fenol. Beleza? Éter e fenol. Tá bom? O que diferencia um do outro seria álcool e cetona. Isso também já foi questão de prova da UERJ. Bota duas substâncias muito parecidas e só um grupo funcional diferente entre uma e outra. Então ela poderia também ter cobrado isso aqui, lembrando que eu não aconselho você pintar a sua prova, marcar a sua prova aqui, fazer anotações aqui na figura. Eu acho que não é legal fazer isso na prova, tá? Marcar comando, eu não aconselho ninguém a fazer isso, tá bom? Então a UERJ também poderia perguntar, né, qual seria a diferença entre esses dois grupos aqui, tá? Quer dizer, a entrada desse grupo aqui, ó, esse aqui e esse aqui, né? O que tem diferente? Aqui tem cetona, mas aqui tem álcool e aqui não tem. Ah, se a gente observar aqui, pode ter sido, né, a entrada de uma água, né, na quebra. Ele poderia ter perguntado, ó, entrou água aqui, houve uma reação de adição de água ao composto, né? Então seria também uma situação interessante que a UERJ poderia cobrar. Beleza? Então, não, ela parou nisso, tá tranquilo, favorável. É uma questãozinha de funções orgânicas e isomeria. Pode esperar, a probabilidade de cair uma questão de função orgânica e isomeria é muito grande. Tá? Você pode olhar aí várias provas anteriores, a gente tem uma questãozinha de função orgânica, uma questãozinha de isomeria. Nessa prova, especificamente, ele cobrou duas isomerias espaciais, tá bom? E nessa prova ele já tinha cobrado, na questão 4, isomeria plana, tá vendo? Então, ele não teve a prova aqui, né, a banca
cobrou. É raro acontecer isso, quando cai uma isomeria não cai outras, né? Cai plana, não cai espacial, mas dessa vez caíram as duas. Beleza? Bom, agora uma questão de reação orgânica que é batata, né? Todo ano cai uma questão de reação orgânica. Quando não é uma reação orgânica com compostos orgânicos, cai polimerização, que é uma reação orgânica. Às vezes cai polimerização e reações orgânicas. Lembrando que as reações mais comuns na prova da UERJ, adição em alceno. Vamos colocar aqui, ó. Adição em alceno. Oxidação de álcool. São as campeãs. Oxidação também de alceno. E a reação substituição em aromático. Veja bem, óbvio que a UERJ já cobrou várias outras reações. Já cobrou Grignard, a UERJ já cobrou ozonólise, mas as questões mais comuns de reação envolvem essas aqui. Lembrando que os reagentes mais importantes são esses três, né? Alceno, álcool e anel benzênico. São os reagentes que mais caem na prova da UERJ e suas respectivas reações. Então, quem faz aula comigo sabe que eu separo as reações orgânicas em função. As reações que ocorrem nos alcenos. Aí a gente vai lá e destrincha todas as reações em alceno. As reações em álcool. Reações em anel benzênico. Reações em aleto. Aleto também. Acabei esquecendo aqui. Aletos também. Caiu ano passado, né? Uma reação de aleto. É uma reação um pouquinho diferente dessa aqui, que a gente vai ver, e eu vou comentar ela já já. Bom, vamos lá. A sequência de reações abaixo é um exemplo de síntese orgânica, na qual os principais produtos formados são indicados por A e B. Então, a primeira ele bota o but-2-eno, mais HCl dá um reagente A, e aí ele pede para vocês apresentarem fórmulas planas de A e B. E aí esse reagente A vai reagir com hidróxido de sódio na presença de água. Depois eu vou trocar os reagentes, vou botar hidróxido de potássio na presença de álcool e você vai ver que a reação ela muda totalmente, que foi a reação que caiu ano passado. Bom, então vamos lá. Reação 1 é buteno. Então ele pede para a gente apresentar A e B, então a gente tem que desenvolver para chegar em A e B. Então 2-buteno é esse carinha aqui, que vai reagir com HCl. Eu vou botar o HCl em vermelhinho. Vai reagir com HCl, produzindo. Aí agora a gente vai adicionar o HCl. Bom, a gente tem duas opções aqui, ou adiciona HCl aqui ou adiciona aqui. O Cl a gente vai aqui ou vai aqui. Como a gente sempre prefere, não, na verdade, a gente obedece à regra de Markovnikov, o hidrogênio e o carbono mais hidrogenado. Nesses dois casos, os dois carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênio, então tanto faz adicionar o cloro aqui ou ali. Eu vou deixar ele aqui. Você poderia ter colocado ele aqui embaixo, não teria problema nenhum, não faria diferença. Nós continuaríamos tendo o cloreto de sec-butila ou 2-clorobutano. Não ia mudar a nomenclatura, só ia mudar o quê? A maneira de ler a cadeia, tá? Não ia ter diferença. Na sequência da reação, então nós apresentamos aqui para a banca o produto A. Agora, esse produto A vai fazer uma reação vou botar o Cl aqui e agora vou colocar o NaOH aqui em azulzinho e essa reação está acontecendo em água. E aí, quando essa reação ocorre na presença de água, né, haverá apenas a substituição desses dois grupos aqui, ó, o Cl e o OH. Então, essa é uma reação de substituição e ela é uma reação de substituição nucleofílica. Bom, como é que eu sei
Qual o mecanismo das reações de substituição? Vamos lá. Se a reação de substituição envolveu anel aromático, a substituição foi no anel aromático, a reação de substituição ela é eletrofílica. Se a reação de substituição ela ocorreu na presença de radiação ultravioleta, ela é via radical livre, via radicalar. Se não foi nenhuma das duas, é a nucleofílica. Então, quando a gente olha para essa reação de substituição aqui, né, a gente vai trocar de lugar o cloro com o OH. Então, a gente vai ter a formação de NaCl aqui. Então, essa é uma reação de substituição nucleofílica. Por quê? Não foi substituição em hidrogênio de anel aromático. Então, não é eletrofílica. Não está na presença de radiação ultravioleta e calor. Então, ela não é via radical livre. Então, ela é substituição nucleofílica. Apesar da UERJ não ter perguntado nessa questão o mecanismo dessa reação. Ele pergunta o mecanismo da reação de cima. Mas vamos colocar aqui primeiro que esse é o composto B. E agora a gente vai responder o mecanismo da reação 1. Então a gente coloca assim o mecanismo da reação 1. Então na reação 1 é uma reação de adição. E quando você tem uma reação de adição em carbonos, né, da dupla dos carbonos, lembrando que a adição, a gente quebra a ligação π, tá? A gente quebra a ligação π numa reação de adição. Então, quando a reação de adição ela quebra a ligação π entre carbonos, ela é uma adição eletrofílica. E quando é que vai ser nucleofílica? Quando a quebra for em C+O. Então, quando a reação for quebrar π de carbono ligado a oxigênio, aí a reação de adição é nucleofílica. Onde acontece isso? Na reação de Grignard, que é uma reação que caiu muito pouco na prova da UERJ, mas temos que ficar atentos, né? Então, aqui a reação de adição é eletrofílica. Beleza? Então, uma dica sempre, confira os comandos, né? Quantos comandos tem, quantas respostas foram dadas. Então, a gente apresentou aqui a forma de A e B. Identifique ainda o mecanismo ocorrido na reação 1. Está aqui o mecanismo adição eletrofílica. Mas eu aproveitei o ensejo e também falei do mecanismo da reação 2. Agora, vamos pegar aqui uma folhinha em branco, que eu vou fazer a reação 2 agora numa condição diferente. Então, eu vou pegar o mesmo reagente, que é o cloreto de sec-butila. Então está aqui o cloreto de sec-butila. E agora a gente vai reagir ele com KOH na presença de álcool. Foi isso que caiu na prova do ano passado. E ele disse para a gente que é uma reação de eliminação. Então não é mais uma reação de substituição. Vai ser uma reação de eliminação. Uma reação de eliminação de quem? De HCl. Então, essa molécula aqui que tem que perder um HCl de dentro dela. O H a gente já tem. Ou Cl, perdão, a gente já tem. Agora eu preciso de um hidrogênio. Sempre a gente vai olhar para os dois lados da cadeia, né, em relação ao carbono que está pendurado ao haleto. Então, eu olho para o carbono da esquerda, eu vejo que ele tem 3 hidrogênios. Olho para esse carbono aqui da direita, ele tem 2 hidrogênios. De onde a gente vai tirar esse hidrogênio? É sempre do carbono menos hidrogenado. Então lembra, quando você adiciona hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Então é o rico cada vez mais rico. Quando você tira hidrogênio do carbono menos hidrogenado, que é o que a gente vai fazer, é o pobre cada vez mais pobre. Essa que inventou foi LF, hein? LF inventou essa. Qualquer coisa que você olhar aí é
cópia, beleza? Então é a lei do bom, xibom, xibom, bombom. É o rico cada vez mais rico. Quando você adiciona hidrogênio na cadeia, vai para o carbono mais hidrogenado. Quando você tira hidrogênio, tem que tirar do carbono menos hidrogenado. Então a dupla vai formar justamente aonde? Aqui, entre esses dois carbonos, porque eu vou tirar um dos hidrogênios do carbono menos hidrogenado. Tá bom? Então a entrada de hidrogênio no carbono mais hidrogenado é a regra de Markovnikov. A saída de um hidrogênio do carbono menos hidrogenado é a regra de Zaitsev. Mas aqui a gente vai chamar de lei do bom, xibom, xibom, bombom. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, sempre que eu precisar tirar hidrogênio de uma cadeia, eu vou olhar para o carbono menos hidrogenado. Legal? Então, e essa sacada que você tinha que ter na questão 8 da prova de 2025, porque ele botou essa condição aqui no meio, né? KOH em meio alcoólico. Lembrando que também existe a possibilidade de a gente colocar hidrogênio carbono menos hidrogenado, que é o processo conhecido como inversão de Karash. A inversão de Karash ela ocorre exclusivamente com HBr na presença de peróxido. Então, viu essa condição, já sabe que o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. Aí é o pobre ganhando na Mega Sena, beleza? E aí acontece muito raramente. Show? Então, se eu tivesse que fazer aqui, por exemplo, uma reação de adição, eu vou colocar aqui, ó, nessa dupla aqui. Então, imagine que eu vou fazer uma adição de HCl mesmo. Então, quando eu vou fazer a reação de adição de HCl aqui, eu quebro a ligação π e vou ter que encaixar o cloro e o hidrogênio. Aí o hidrogênio, aqui eu tenho um hidrogênio e nesse carbono aqui eu tenho dois. Se eu seguisse a regra de Markovnikov, o hidrogênio ia entrar aqui no carbono da ponta. Mas eu estou num processo em que... Opa, HCl não, é HBr, perdão. Tem que ser HBr. Eu estou num processo em que tem peróxido de hidrogênio. Então, se tem peróxido de hidrogênio na presença de HBr, eu vou ter que quebrar a ligação π. E aí, o que vai acontecer? O hidrogênio vai vir para esse carbono aqui, ó, e o bromo vai vir para cá. Vou botar o bromo em vermelhinho. E o bromo vem para cá. Então, a gente acabou colocando o bromo no carbono mais hidrogenado e o hidrogênio no carbono menos hidrogenado. Então, o nosso querido hidrogênio acabou entrando aqui, onde já tinha apenas um hidrogênio. Beleza? Então, essa é a inversão de Karash, também conhecida como anti-Markovnikov. Show? Bom, o ERG nunca cobrou. Pelo menos nos últimos 15 anos aí eu não vi inversão de Karash na prova da UERJ. Não lembro das provas para baixo de 2019, 2010, não lembro. 2009 eu lembro mais ou menos, mas eu acho também que não caiu. Eu arrisco a dizer que nunca caiu na prova da UERJ versão de Karash. Não lembro ter caído, não. Se caiu, foi uma prova bem mais antiga, tá? Bom, vamos lá continuar. Bom, essa questão aqui foi a questão mais trabalhosa da prova. Não era a mais difícil, mas era trabalhosa, tá? Uma questãozinha de cinética. E ela é uma questão que a gente vai ter que resolver no braço. A gente precisa resolver ela no braço. Por quê? Porque ele me dá aqui a equação, a reação global. Mas ele diz que essa reação pode ocorrer em etapas. E aí ele sugere dois mecanismos. O mecanismo 1, a etapa lenta e a etapa rápida estão aqui nesse quadrante. E o mecanismo 2, a etapa lenta e a etapa rápida estão nesse segundo quadrante. Bom, se ele disse que essa reação ela pode ser de um mecanismo 1 ou um mecanismo 2 com etapa lenta e rápida, é porque essa reação não é elementar. Então, se ela não é elementar, eu não posso usar os coeficientes estequiométricos como as ordens dos reagentes na lei da velocidade. Então, tem que montar uma lei da velocidade genérica. V igual a K, concentração de HBr elevado a X, vezes a concentração de NO2 elevado a Y. Então, eu monto uma lei genérica. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque ele pede a ordem global. A ordem global é a soma. A ordem global
vai ser a soma das ordens dos reagentes. Então, eu tenho que encontrar X e eu tenho que encontrar Y. Beleza? Então, eu vou ter que encontrar os dois para chegarmos na equação, na ordem global da reação. Bom, como é que eu vou fazer isso? Ele me deu essa tabelinha aqui. E essa tabelinha é a tabelinha que a gente vai desenvolver todo o método braçal. A gente vai ter que fazer no braço. Tá? Se professor, eu olhei assim, vi que uma dobrou, a outra dobrou, então está elevado a 1. Como é que você vai explicar isso na questão? Então, se você fizer do jeito que eu vou demonstrar aqui, você não precisa explicar. Isso já é autoexplicativo o cálculo que você vai fazer. Então, ele pede primeiro para a gente calcular a ordem global. Para eu ter a ordem global, eu preciso calcular as ordens dos reagentes. E aí, no segundo, ele diz assim, em seguida, indique qual dos mecanismos propostos representa essa reação global. Como é que eu vou saber isso? Lembra que a etapa lenta vai ser a etapa determinante da velocidade da reação. Então, se eu tiver, né, a lei de cinética da minha reação global, se ela for igual à lei cinética da etapa lenta do mecanismo 1, que é assim, ó, V igual a K, HBr igual a 1, elevado a 1, vezes NO2 também elevado a 1. Se no final dos meus cálculos eu encontrar x igual a 1, y igual a 1, é o mecanismo 1, que é o mecanismo verdadeiro. Se eu encontrar x igual a 2 e y igual a 0, ó, por quê? Porque no mecanismo proposto 2, a velocidade só depende do HBr ao quadrado. Então, se eu fiz o cálculo, encontrei x igual a 2 e y igual a 0, o mecanismo proposto é o mecanismo 2. Tá bom? Mas vamos lá, vamos para o braço. Como é que é ir para o braço aqui? Então, ir para o braço é fazer o seguinte, você vai pegar esses 3 experimentos aqui e jogar os valores dentro da lei da velocidade genérica. Então, eu vou pegar aqui o experimento 1 e vou montar a lei da velocidade. Então, a velocidade é 0,05. Só vou substituindo valores. Ó. Aqui eu vou ter K, HBr é 0,01 elevado a x. E aqui a gente tem o NO2 também, 0,01 elevado a y. E aí agora eu vou fazer a mesma substituição para o mecanismo, para o experimento 2. Então nós temos aqui 0,10 igual a K, concentração de HBr 0,2x e GNO2 0,01y. E vou fazer também agora para o experimento 3. A gente tem 0,1 K, HBr 0,01 x e o NO2 0,02 y. Então é isso. A gente primeiro vai calcular x e y. Se ao calcular x e y, a lei da velocidade, né? A lei da velocidade. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rápido. A lei da velocidade caiu aqui minha luz. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu só dar uma interrompida aqui na gravação. Então a gente tem que ver justamente isso. Quando eu calcular a ordem global, eu vou poder, na verdade, ali chegar até a descobrir quem é o mecanismo da reação. Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Como é que a gente vai calcular a ordem? Eu vou fazer assim, ó, vou dizer para a banca, ó, calculando o valor de x. Que é o valor de x? É a ordem em relação ao reagente HBr. Tá? Então, a ordem em relação ao reagente HBr, eu vou calcular de que forma? Eu vou pegar 2 desses 3 experimentos e vou ver em qual deles o NO2, que é esse segundo aqui, ó, lembrando que essas concentrações aqui são concentrações para o HBr e essas aqui são do NO2. Então, eu vou ver em quais experimentos o NO2 ficou constante e o HBr mudou. Quando eu olho, eu vejo o experimento 2 e o experimento 1. Como o experimento 2 foi o experimento no qual eu dobrei a concentração de HBr, eu vou usar ele como numerador.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o experimento 2 e dividir pelo experimento 1. Vou pegar toda essa equação aqui, 0,05 igual a K, 0,01 elevado a X, vezes... Não, vou botar aqui o experimento 2, espera aí. 0,1, 0,10, né? Vezes igual a K, vezes 0,02 elevado a X, vezes 0,01 elevado a Y. Então, tudo isso aqui eu vou dividir agora pelo experimento 1. 0,05 igual a K, 0,01 elevado a X, 0,01 elevado a Y. E agora o que eu faço? Eu simplifico, corto K, e aí eu vou ver o que vai acontecer com os valores. 0,10 dividido por 0,05 dá 2. 0,02 elevado a x sobre 0,01 elevado a x dá 2x. Então, o que eu acabei de encontrar? Que x é igual a 1. Então, eu já sei que o mecanismo proposto é o mecanismo 1. Porque no mecanismo 1, a etapa lenta está me dizendo que eu tenho 1 mol de HBr. Perfeito? Então, eu tenho aqui, já sei quem é o mecanismo da reação. Mas eu vou continuar o cálculo, porque a gente precisa calcular, então a gente vai botar aqui, calculando o y. Lembra que você já botou para a banca que você está partindo da equação genérica e agora você está fazendo os cálculos para encontrar os valores, né, das ordens, perfeito? Então você vai fazer agora o quê? Você vai pegar os experimentos no qual o HBr agora ficou constante e quem mudou de concentração foi o NO2. Lembrando, o NO2 está nessa coluna aqui e o HBr está nessa coluna aqui. Então, se eu pegar agora o experimento 3 e dividir pelo experimento 1, eu consigo o mesmo resultado que eu obtive para encontrar o valor de x. Então, eu vou pegar aqui o experimento 3 é 0,10. Por que o experimento 3? Porque o HBr aqui está constante. Então, eu preciso ter um constante e o outro variando, tá? Então, a gente tem aqui 0,10 igual a K, concentração 0,01, concentração de HBr, e a de NO2 é 0,02Y. Isso tudo aqui eu vou dividir por 0,05, K, 0,01X, 0,01Y. Então a gente vai cortar K com K, 001X, 001X, e agora a gente vai ter os valores 0,10,0052, 0,02 elevado a y dividido por 0,01 elevado a y, 2 elevado a y. Então, o cálculo é muito parecido com o anterior. Então, encontramos aqui as duas ordens, né, as ordens referidas aos reagentes. Então, a ordem global da reação, como a gente já havia previsto, né, vai ser x mais y, logo 1 mais 1 igual a 2, então a reação é de segunda ordem. Perfeito? Agora, ele pede para a gente dizer qual mecanismo proposto é o mecanismo da reação. Ele pede assim, indique qual dos mecanismos propostos representa essa reação global. Então, você vai botar assim, o mecanismo 1. Aí agora você vai explicar. Por que o mecanismo 1? Porque as ordens dos reagentes, as ordens calculadas, vou botar assim que fica melhor. As ordens calculadas são iguais às ordens dos reagentes na etapa lenta do mecanismo 1. Mas você também poderia explicar, deixa eu subir aqui para você ler, você também poderia colocar dizendo o seguinte, a lei da velocidade da reação global é igual à lei da velocidade proposta pela etapa lenta do mecanismo 1. Também estava valendo. Entendeu? Então você poderia fazer pela lei da velocidade
Lembrando que a lei da velocidade dessa reação aqui, agora com as ordens descobertas, a gente tem aqui HBr elevado a 1 e NO2 também elevado à primeira ordem. E essa lei da velocidade é igual à lei da velocidade da etapa lenta proposta pelo mecanismo 1. Então você poderia explicar das duas maneiras. As ordens calculadas são iguais às ordens dos reagentes na etapa lenta do mecanismo 1, ou você também poderia dizer que a lei da velocidade da reação global é igual à lei da velocidade da etapa lenta do mecanismo 1 proposto, o mecanismo proposto 1. Perfeito? Então dá para você responder de duas formas diferentes a mesma coisa. Perfeito? Então vamos agora aqui para a questão 8 da prova de 2016. É uma questão, ó, a prova de 2016 caiu cinética e agora a gente está vendo termoquímica. Então são duas questões pesadas de cálculo, né? Duas questões de cálculo pesado. Bom, essa questão aqui, ele pede para a gente fazer o seguinte. Ele dá a energia das ligações, tá? Que você tem aqui em relação aos compostos da reação química, e ele pede para você considerar a decomposição de 1 litro de uma solução aquosa de ácido glioxílico que se decompõe formando metanol e CO2. Né? Metanol cai bastante na prova da UERJ, metanol, né? Metanol é uma substância que a UERJ adora, então vamos ficar de olho no metanol. Já caiu geometria, né? Já caiu calcular o número de oxidação do carbono, que é nessa questão aqui. Bom, então metanol já caiu algumas vezes na prova da UERJ, não bate o recorde da amônia, a amônia cai bastante na prova da UERJ. Mas vamos lá, então aqui a gente já tem a questão 8 da prova de 2016, lembrando que já fizemos uma questão de cinética na mesma prova, e agora uma questão de termoquímica. Explicando, eu estou fazendo a prova de 2016, algumas questões, porque a prova de 2015, né, o conteúdo que caiu na prova de 2015 foi muito semelhante na prova de 2025 do ano passado, então foi um conteúdo muito próximo. Então a gente pode pegar aqui a prova de 2016 para dar uma balizada, né, no que a gente precisa rever. Bom, então na questão aqui ele diz o seguinte: o formol, uma solução de metanol, frequentemente utilizado em cosméticos, vem sendo substituído pelo ácido glioxílico. No entanto, a decomposição térmica desse ácido também acarreta na formação de metanol. Então, ó, esse triângulozinho aqui indica que a reação ocorre na presença de aquecimento. Então, se ela ocorre na presença de aquecimento, com certeza, quando calcularmos o ΔH, a gente vai achar um ΔH positivo. Tá? Então, isso já é uma prova real para a gente. Bom, e ele pede para a gente considerar a decomposição de 1 litro numa solução 0,005 mol por litro. Então, ele quer saber a energia liberada quando a gente tiver 0,05 mol de ácido glioxílico. Agora, como eu vou calcular a energia de 0,05 mol? Eu preciso calcular o ΔH, porque o ΔH vai me dar o valor da energia em kJ por mol de ácido glioxílico. Então, se eu souber, né, se eu sei o quanto eu tenho de energia para 1 mol de ácido glioxílico, eu vou saber para 0,05 mol. Perfeito? Então é só fazer a continha aqui do ΔH, mas aí a continha do ΔH a gente vai fazer como? Por energia de ligação. Então a gente vai ver aqui como se faz um cálculo de ΔH por energia de ligação. Lembrando que existem 3 formas de calcularmos o ΔH. Primeiro, somatório do ΔH de formação dos produtos menos o somatório do ΔH de formação dos reagentes. Isso se a questão me der o ΔH de formação, que não é o caso. A gente pode calcular pela lei de Hess. Como é que a gente calcula pela lei de Hess? Ele vai me dar algumas equações e eu vou alterar essas equações ou não, para que eu some essas equações e encontre a equação que eu quero calcular o ΔH. Feito isso, é só somar todos os valores de ΔH que eu tenho, o ΔH da reação, e a partir da energia de ligação. Tá? A partir da energia de ligação, eu vou ensinar aqui como é que faz. Bom, vale lembrar o seguinte, a gente precisa lembrar que quando eu tenho ligação formada,
Lembra que quando eu tenho dois átomos, eles são instáveis. Então, os átomos instáveis, eles diminuem a energia quando forma uma molécula. Ou seja, quando a ligação é formada, ocorreu liberação de energia, porque a gente estava num sistema de alta energia e agora fomos para um sistema de baixa energia. Então, esse processo aqui é um processo que ocorre com liberação de calor. Agora, o contrário, se a gente tiver uma molécula e dessa molécula quebrar a ligação e formar os átomos novamente, a gente precisa fornecer energia para que esse processo ocorra. Então, energia quebrada, reação endotérmica. Energia formada, reação exotérmica. E numa reação química, o que nós temos? No reagente, as ligações são quebradas e nos produtos as ligações são formadas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um somatório de ligações quebradas. Então, a gente faz um somatório das ligações quebradas e depois a gente faz um somatório das ligações formadas no produto. Então, eu vou ter aqui um somatório de energia positiva e aqui um somatório de energia negativa. Vamos supor que aqui tenha dado mais 1.500 no total e aqui tenha dado menos 1.000. Quanto que vale o ΔH? Eu não vou fazer nenhuma fórmula. Eu olho para os dois valores, vejo que esse valor aqui é maior do que esse. Sempre eu vou observar o valor em módulo, esquece o sinal. O sinal ele representa o quê? Se a energia está sendo liberada ou está sendo absorvida. Tá? Então, eu olho para esses valores em módulo e vejo que o 1.500 é maior que o 1.000. Então, o ΔH no final vai ser mais. Vai ser positivo. E quanto ele vai ser positivo? É só ver a diferença. O 1.000 e o 1.500 tem quanto de diferença? 500. Então, vai ser mais 500 o ΔH da reação. Isso significa o quê? Que a energia liberada pelas ligações formadas não foi suficiente para quebrar todas as ligações no reagente. Então, tem que ver o quê? Tem que vir energia de fora para fazer o processo de quebra de todas as ligações. Agora, vamos fazer uma outra análise. Vamos deixar aqui continuar com 1.500 e vamos supor que na nossa conta no geral deu menos 2.000 de energia de ligações formadas. Então, isso aqui vai dar menos, porque o sinal maior é o negativo, vai dar menos 500 kJ de energia, entenderam? Porque agora eu tenho mais energia liberada na formação das ligações do que de quebradas. Então, aquele menos 2.000 ele é suficiente para quebrar 1.500 de ligação e ainda sobra 500 para ser eliminado. No outro caso que a gente analisou, faltava. Então, tem que vir energia de fora. Perfeito? Então, essa é a análise. Não precisa usar fórmula aqui. É só fazer a análise dos dois valores calculados. Mas como é que a gente chega nesses valores aqui? A gente tem que ver as ligações quebradas e as ligações formadas. Então, eu vou pegar os reagentes, né, o ácido glioxílico, já vou transformar isso aqui em carbono, botar dupla O, aqui um H, aqui dupla O e aqui OH. Então, ele, ao ser aquecido, vai gerar o aldeído, que tem uma C dupla O, uma CH e CO2, né? Isso, liberou CO2, isso. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui em dois lados, no qual eu vou colocar aqui todas as ligações, eu vou colocar com sinal positivo aqui, porque são ligações quebradas, e todas as ligações eu vou colocar com sinal negativo aqui, porque são ligações formadas. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e fazer a conta. Vamos lá, ó, se liga aqui. Aqui eu tenho uma ligação C dupla C. Beleza? Aqui eu também tenho uma ligação C dupla O, né? Tem duas ligações C dupla O. Agora olha lá no produto. No produto eu tenho uma ligação C dupla O, duas ligações C dupla O e três ligações C dupla O. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou botar aqui, ó, reagente, duas
vezes a ligação C+O, produto 3 vezes a ligação C+O. O que eu vou fazer? Se eu tenho a mesma ligação nos dois lados, para fins de cálculo, o que eu posso fazer? Eu corto 2 com 3 e, na verdade, eu só vou fazer a conta com uma ligação C+O lá no produto. Posso fazer isso? Posso. Indica para a banca o que você está fazendo, sem problema. Ó, a mesma coisa eu vou fazer com a ligação CH. Aqui tem uma ligação CH. Tá? Aqui tem uma ligação CH. Ó. Então eu coloco aqui, ó, uma ligação C simples H. Mas lá no produto eu tenho uma ligação C simples H, que eu tenho uma ligação C simples H, e aqui eu tenho outra ligação C simples H. Então nós temos aqui duas ligações C simples H, então vamos fazer de novo. Eu corto isso aqui e fico só com uma ligação C simples H efetivamente formada. Por que eu posso fazer isso? Porque não faz sentido eu colocar todas as ligações, sendo que os valores eles são iguais, só que são com sinais contrários. Então, se eu tenho dois valores, sinais contrários em dois lados da equação, a gente vai cortar. Não tem sentido a gente falar disso aqui. Tá? Bom, então, aqui efetivamente vai quebrar a ligação C simples C, porque não tem ligação C simples C lá do outro lado. E a ligação CO também. E a ligação OH. Então, a ligação OH também foi efetivamente quebrada. Bom, aqui do outro lado nós já fizemos o cômputo total. Agora a gente vai substituir valores. Então, vamos lá. A ligação C simples C, ela vale mais 348. Então, todos os valores aqui eu vou colocar positivo. C simples O, mais 357. E a ligação OH vale mais 462. Então, vamos lá. O valor aqui total do somatório vai dar 10, 17. Vai 1, 4 com 5, 9 com 1, que foi. Dá 10, com 6, 16. Aqui 3 com 3 dá 6, com 4, 10, com 1 que foi. Mais 167 kJ. Perfeito? Agora eu vou fazer o somatório das ligações efetivamente formadas, que é uma ligação C+O, que vale menos 744, o sinal aqui é negativo. Por quê? Porque aqui desse lado eu boto o negativo das ligações formadas, e a ligação CH é menos 413. E aí, quando eu faço a soma, isso aqui dá 7, 5, 7 mais 4, 11. Então, dá menos 1.157. Então, quanto vai ser o ΔH dessa reação por mol? Ó, agora a gente olha para os dois números, beleza? Vou olhar para os dois números. Quem é maior? Não olha para o sinal. Quem é maior? Esse aqui. Mais 1.167 é maior do que o 1.167. Não vou nem botar mais, tá? 1.167 é maior que 1.157. Então, o ΔH vai ser positivo. E corroborando com aquilo que nós falamos no início, como é uma reação que absorve calor, ela tem que ter o ΔH positivo. Perfeito? Então, a gente agora vai fazer a diferença entre eles. Eu vejo quanto esse número aqui precisa de unidades para chegar nesse aqui. Precisa de 10. Então, isso aqui tem mais 10 kJ por mol. Lembrando que a questão pergunta qual é a energia para 0,05 mol. Então, como a gente tem 1 mol de ácido glioxílico produzindo... Eu nem preciso colocar o mais aqui, que depois eu respondo 10 kJ. E aquela solução tem 0,05 mol de ácido glioxílico. Isso vai gerar uma energia. E a energia vai ser 0,05 vezes 10, que vai dar 0,05 kJ. Essa é a energia liberada. Aí você responde para a banca o quê? Ele perguntou assim, ó,
Considere, blá, 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 blá. Calcule que já a energia absorvida no processo. Foram absorvidas. Aí você já abre mão do sinal. 0,05 kJ. Pronto. Beleza? Então, absorveu 0,05. E ele pede o NOx do carbono. Ele pede para você aponte ainda o número de oxidação do carbono na molécula do metanol. Então, você escreve aqui a molécula do metanol. E aí você vai apontar lá o NOx. Você vai jogar o oxigênio é menos 2. Hidrogênio é mais 1. O outro hidrogênio é mais 1. O carbono eu vou chamar de X. Então, X mais 1, mais 1, menos 2 tem que dar 0. Mais 1 com mais 1, mais 2. Mais 1 com mais 1, mais 2. Ó, e com menos 2 dá 0. Então, o NOx do carbono no metanol é igual a 0. Beleza? Então, um comandinho aí que a UERJ gosta muito, né? Pedir para você calcular NOx, determinar NOx, que é a mesma coisa, calcular e determinar a mesma coisa. Aqui pediu para apontar, mas a gente precisa no desenvolvimento calcular esse NOx, então deixa ele aqui no desenvolvimento. Perfeito? Bom, questão da prova, questão 9 da prova da UERJ, se liga. Essa questão 9 é a questão de solução tampão, mas aqui ele não pede para calcular pH de solução tampão. Eu depois, no final, vou te mostrar como seria caso a UERJ pedisse cálculo de solução tampão, de pH de solução tampão. Ele diz assim, soluções tampão são sistemas nos quais ocorrem variações expressivas de pH quando recebe a adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Considere os compostos. Aí, antes disso, a gente precisa lembrar o seguinte. Uma solução tampão, ela pode ser feita, né, a partir de um ácido fraco e o sal desse ácido ou ela pode ser feita por uma base fraca e o sal de base fraca. Bom, então eu vou ter que procurar aqui um ácido fraco ou uma base fraca e os seus respectivos sais. Bom, primeiro que ele me dá aqui é um ácido forte, então esse aqui não serve. O NaCl é um sal de ácido forte, base forte. Tá fora. Ó, o NH4Cl, ele vem do hidróxido de amônio, base fraca, e ácido clorídrico é base forte. Opa, ele vem de base fraca, tá valendo. NaOH, base forte. E o NH4OH é uma base fraca. Então, eu estou dentro dessa situação aqui de solução tampão. Lembrando que a gente tem duas possibilidades de tampão. Ácido fraco, sal de ácido fraco. Base fraca, sal de base fraca. Nos dois casos, a gente poderia, no final de tudo, calcular o pH. Nesse caso aqui da base fraca, a gente calcula POH, que é igual a pKb. Lembrando que P é menos log, mais o log da concentração do sal sobre o log da concentração da base. Então, ele teria que te dar as concentrações das espécies que foram utilizadas para produzir o tampão. E se eu tivesse na situação de ácido fraco e base e sal do ácido fraco? A gente teria pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Ó, essa questão de cálculo de pH de solução tampão também nunca caiu na prova da UERJ. Assim como em 2024 caiu hidrólise, né, cálculo de pH por hidrólise, que também nunca tinha caído. Então, fiquem atentos aí para isso, tá? Indique dentre os compostos disponíveis os dois escolhidos para o preparo da solução. Então, ele só quer que você indique. Então, você vai pegar aqui, ó, preparo da solução tampão. 2 pontos. Você vai escolher quem? O NH4OH, que é a base, e o NH4Cl, que é o sal da base fraca. Então, a base fraca e o sal da base fraca. Só para indicar, indicou, não é para justificar. Mete bronca. Ele diz assim, agora considere a adição de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio completamente dissociado na concentração 0,05 mol a 25 graus. Ele vai adicionar a solução tampão preparada. Ele quer que você calcule o pH inicial
da solução de CaOH 2. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é botar assim, ó, não vou botar pontinho não. Calculando o pH. Indica para a banca o que você vai fazer. Então, calculando o pH. Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, que o CaOH2, como ele disse, é uma base 100% dissociada, ou seja, é uma base forte, só que ao dissociar, a cada mol de hidróxido de cálcio, nós temos a liberação de 2 mols de hidróxido de amônio. 2 mols de hidróxido, né, no caso, hidróxido de amônio, 2 mols de hidroxila. E aí, para calcular o pH, né, na verdade eu vou calcular pOH, porque eu estou com uma base. Então eu não calculo pH diretamente. Primeiro eu calculo pOH, que é menos log da concentração de OH- liberada. Bom, como a relação aqui é 1:2, e ele disse que colocou 0,05 de hidróxido de cálcio, então o OH- gerado é o dobro. Então o dobro disso, de 0,05, então se eu coloquei 0,05, vai formar aqui 0,01 mol por litro. O dobro de 0,05. Logo, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Então, o pOH vai ser menos log de 1 vezes 10 a menos 2. Então, o pOH é igual a 2. Mas a gente sabe que pH mais pOH é igual a 14. Logo, o pH vale 12. Não pode esquecer disso, tem que converter, tá? Bom, feito isso, agora ele pede para a gente fazer o seguinte. Apresente a equação química que demonstra não haver aumento de pH da solução tampão com adição de hidróxido de cálcio. O que vai acontecer quando a gente adicionar hidroxila no meio? A hidroxila será capturada pelo íon NH4+. E aí isso vai gerar uma base fraca. Por isso que o pH é controlado. Imagine se eu estivesse adicionando hidroxila na água. A hidroxila ia ficar livre. Então ela ia aumentar muito o pH da água. Na solução tampão não, essa hidroxila, ela encontra o íon amônio, que vai gerar uma base fraca, que aí ela altera o pH muito pouco, porque ela é uma base fraca. Então o consumo desse OH- pelo íon NH4+, é que mantém o valor do pH bem próximo sempre. Então adiciona o H, o íon amônio vai consumindo. Óbvio que vai ter um limite. Quando não tiver mais íon amônio, acabou o tampão, o sistema ele perde o seu poder de tamponamento. Tá bom? Então é assim que funciona o tampão. E se eu estivesse adicionando ácido? Bom, aqui já é a resposta da questão. Se eu estivesse adicionando ácido, o ácido iria reagir, o H+ iria reagir com o hidróxido de amônio. Aí ia formar o quê? Cloreto de amônio, se fosse ácido clorídrico, né, por exemplo, vai formar o amônio e água. Então, aí o tampão vai variar pouco também. O pH não vai descer tanto. Se você adicionar H+ em água, o pH cai. Mas se você tiver com a solução tampão, esse H+ ele vai reagir com a base fraca. Então, é por isso que o tampão, sistemas de tamponamento, eles seguram os valores de pH. Beleza? Então, tá aqui. A resposta da questão era apenas você colocar essa equaçãozinha aqui. Mas, assim, apenas não, né? Você tem que saber que essa é a função da solução tampão. Então a gente está analisando aqui os dois lados. O tampão, ele segurando o pH após a adição de uma base, e o tampão segurando o pH após a adição de um ácido. Tá bom? Se a gente tiver um tampão ácido é a mesma coisa, tá? Ele vai segurar do mesmo jeito. Bom, a questão 10 aqui é um pouquinho parecida com a questão 10 do ano passado, aquela que foi muito difícil. A questão 10 aqui, ela diz o seguinte, vamos lá. Em um experimento, a energia elétrica gerada por uma pilha de Daniell foi utilizada para a eletrólise de 500 ml de uma solução aquosa de nitrato de prata na concentração de 0,01 mol por litro. Observe o esquema. Então você tem aqui um gerador de corrente, né? O zinco. Como a gente tem um potencial de redução do zinco pequeno em relação ao do cobre, essa região aqui é a região do anodo, essa aqui é a região do cátodo. Então, a placa de zinco vai sofrer desgaste, a placa de cobre vai ser recoberta por mais cobre.
Bom, a quantidade de elétrons, o número de mols de elétrons gerado nessa pilha vai ser justamente o número de mols de elétrons utilizado pela eletrólise. Então, esse número de mols de elétrons vai chegar até esses eletrodos e aí a prata vai sofrer a eletrólise. Perfeito? Então, o número de mols de elétrons que vai ser gerado aqui, né, é o mesmo número de mols de elétrons utilizados para eletrólise da prata. Bom, o que ele pede? Ele pede assim, a eletrólise empregou eletrólise inerte. Calcule a diferença de potencial da pilha. Isso a gente pode fazer logo. A diferença de potencial da pilha vai ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, o maior potencial aqui fornecido é o do cobre, mais 0,34, menos 0,76. Então, o ΔE vai ser mais 1,10 volts. Então, nós temos aí a produção de um potencial de mais 1,10 volts. Beleza. Isso aí é a primeira parte da questão. Agora, a segunda parte, ele diz assim, ele quer que você calcule a massa em gramas do anodo consumido na deposição. Então, quem é o anodo? É o zinco. Então, o zinco sofre um desgaste. Mas como é que o zinco sofre um desgaste? A gente tem que entender o seguinte, que para cada 1 mol de zinco eletrolizado, quando a gente olha para a reação dele, ó, a gente tem 2 mols de elétrons. E isso aqui está relacionado à massa molar do zinco, que é 65,5 gramas. Então, 1 mol de zinco que vai ser desgastado, se liberar 2 mols de elétrons, ele perde uma massa de 65,5. Mas eu não sei qual foi a massa, não sei qual é o número de mols de elétrons perdido pelo zinco. Tá? Mas eu vou saber o número de mols de elétrons capturados pela prata. Então, se eu souber a quantidade de elétrons que a prata capturou, eu vou saber a quantidade de elétrons que o zinco liberou, calculo a massa. Mas para isso eu tenho que fazer o quê? A eletrólise da prata. Então, na eletrólise da prata, 1 mol de prata absorve, para produzir prata, absorve 1 mol de elétrons. Então, a gente tem essa relação aqui, ó, 1 mol de íon prata está para 1 mol de elétrons. Quantos mols de íon prata foram consumidos na eletrólise? Eu consigo saber porque ele disse que todos os íons prata contidos na solução foram eletrolizados, mas eu tenho que calcular o número de mols da prata. Bom, a prata, ela vem do nitrato de prata e a relação entre a prata e o nitrato de prata também é uma relação 1 para 1, igual a elétrons de prata. Então, o que a gente vai fazer? 1 mol de nitrato de prata libera 1 mol de íon prata. Então, a concentração de íon prata na solução é igual à do nitrato de prata, que ele deu aqui, 0,01. Então, aqui eu tenho 0,01 mol de prata, mas isso está presente em 1 litro. Ou seja, 1000 ml. Está presente em 1 litro. Só que a solução que a gente usou para a eletrólise tem 500 ml. Então, para essa solução, eu calculo aqui o número de mols de prata. Então, o número de mols de prata, agora calculando essa regra de 3, a gente tem 0,05 mol. Porque aqui eu estou multiplicando isso aqui por 5 e depois dividindo por 1000, Então, 1, 2, 3. Dividir por 5 por 1000, dá 3 zerinhos ali. Então, aqui, acabei de descobrir a quantidade de mols de prata que foram eletrolizadas. E aí a gente tem aqui o número de mols de elétrons. Esse número de mols de elétrons que eu vou usar aqui para descobrir a massa do zinco. Então, esse número de mols de elétrons é igual a 0,005 mol.
Perfeito? Então tá aí. Nós temos a condição agora de calcular a massa de zinco que foi eletrodepositada. Quer dizer, a massa de zinco que foi corroída, né? No eletrodo. Então, a massa de zinco vai ser 0,005 vezes 65,5 dividido por 2. Isso aqui, se eu não me engano, dá 0,638 aproximadamente. 0,1638. Ou 0,163, tá? Gramas de zinco. Beleza? Então é uma questão que ela é mais trabalhosa, mas não é uma questão complicada como a do ano passado. A eletrólise do ano passado foi bem mais trabalhosa, foi bem mais árdua, né, do que a questãozinha de eletrólise desse ano de 2016. Beleza? Bom, dando continuidade aqui, vamos fazer uma questão inédita de radioatividade, uma questão que eu bolei, uma questão bacana, que ela diz assim: o carbono 14 é produzido na alta atmosfera quando nêutrons cósmicos colidem com núcleos de nitrogênio 14, liberando prótons. No equilíbrio atmosférico, cerca de 1 em cada 10 a 12 átomos de carbono é carbono 14. Após essa reação, o carbono 14 é incorporado por seres vivos e, após a morte, sua quantidade decai em emissão beta, apresentando meia-vida de 5.730 anos. Apresente a equação de formação do carbono 14. Então, vamos botar aqui, ó, equação. Então, ele diz que o carbono 14, e aí você vai na tabela periódica, pega o número atômico do carbono, ele incorpora nêutrons cósmicos, e aí ele, na verdade, é o nitrogênio, né? Perdão. A reação aqui é o nitrogênio. Ele diz assim: na alta atmosfera, nêutrons cósmicos colidem com núcleos de nitrogênio. Então, é o nitrogênio aqui. E aí sim, o nitrogênio vai gerar o carbono 14 mais o próton que tem 1. Então aqui está certinho o balanço, né? Se eu olhar aqui para cima, eu tenho 14 mais 1, 15. 14 mais 1, 15. Aqui embaixo, 7 mais 0, 7. 6 mais 1, 7. Então bateu certinho essa equação que produz o carbono 14. E além disso, ele diz assim: em seguida, calcule o número de átomos de carbono 14 presente em uma amostra inicial de 0,5 grama. Então, essa amostra de 0,05 grama é de carbono no total. Então, o que a gente sabe? Que 1 mol de carbono total tem 12 gramas e possui 6 vezes 10 a 23 átomos. Átomos de quê? De carbono total. Beleza? Então, quando eu boto aqui 0,5 grama, eu vou achar o número de carbono total. Então, o número de átomos de carbono total vai ser 0,5 vezes 6 dá 3. Vou botar aqui 0,5, fazer a conta direitinho. 0,5 vezes 6 dividido por 12. Eu vou cortar 6 com 12, vai dar 2. Aí isso aqui vai dar 0,25. Então, 0,25 vai dar 2,5 vezes 10 a 22 átomos. Só que esses átomos são de carbono total. O que ele me falou em relação ao carbono 14 lá no início? Um carbono 14 está presente a cada 10 a 12 átomos. Então, para eu agora transformar esse cálculo em carbono 14, eu faço essa regra de 3. Ó. Um átomo de carbono 14 está presente em cada 10 a 12 átomos de carbono total. Como aqui é 2,5 vezes 10 a 22, aqui eu vou achar o número de carbono 14. Então, multiplicando aqui os dois lados ali, né? O número de carbono 14 vai dar, fiz a conta certinha aqui, 6, 12, fiz. Então, vai dar 2,5 vezes 10 a 22 dividido por 10 a 12 dá 10 a 10. Então, átomos de carbono 14. Perfeito? Bom, e ali ele pede assim: considere o fóssil de um tecido animal apresentando 12,5 de atividade original, determine quantas meias-vidas se passar até o final do fóssil atingir essa atividade. Então, só a gente partir de 100%, cai para 50%,
cai para 25%, cai para 12,5%. Então se passaram 1, 2, 3 meia-vidas. Era só isso para responder. Beleza? Então uma questãozinha aí que foi bolada para falar um pouco de radioatividade. Lembrando que a radioatividade caiu ano passado, mas caiu com cálculo de meia-vida, né? Cálculo do número de partículas. Então a UERJ ela costuma cobrar radioatividade de duas formas. Uma, dessa forma que eu mostrei aqui, com equação. Aqui eu dei uma inventada para calcular o número de átomos de carbono 14, né? Mas cai também com meia-vida. E essas questões, né, de radioatividade, quando elas são questões mais difíceis, elas caem lá para o final da prova. Questões mais fáceis, ela vem para o início da prova. Beleza? Bom, essa questão 4 aqui é uma questão bacana também, que é uma questão inédita. A questão diz assim: as vitaminas são compostos orgânicos essenciais ao funcionamento do organismo, sendo lipossolúveis, sendo classificadas como hidrossolúveis ou lipossolúveis. Essa diferença de solubilidade influencia diretamente sua absorção, transporte e armazenamento do corpo, além de determinar riscos de carência ou toxicidade. Em caso de suplementação excessiva, analise as fórmulas que representam as estruturas do retinol, que é a vitamina A, e do ácido pantotênico, que é a vitamina B5. Em caso de suplementação excessiva, qual delas apresentará maior risco de toxicidade por acúmulo de tecidos? É a menos hidrossolúvel. A mais hidrossolúvel vai ser eliminada na urina. A menos hidrossolúvel vai ficar acumulada nos tecidos. A menos hidrossolúvel é aquela que é mais lipo. Então, como é que a gente avalia hidrossolubilidade? A gente vai olhar os grupos que a gente chama de grupos hidrofílicos. Olha aqui quantos tem aqui. Então, essa molécula aqui, o pantotênico, é mais solúvel em água. Então, aquela que vai ficar mais retida nos tecidos é a vitamina A. Então, você bota aqui, ó. Você tira esse ponto aqui, gente. Então, a gente nomeia a função, indique qual delas apresenta maior risco. Maior risco, você bota assim, maior risco. Aí você coloca a vitamina A. Nomeia a função nitrogenada presente na vitamina B5. Então, a função nitrogenada é essa aqui. Você bota aqui, ó, função amida. Função é amida. E em seguida, calcule o número de isômeros opticamente ativos para essa vitamina aqui. Nessa questão, que foi preparada por mim, eu também fiz questão de colocar aqui, ó, o carbono que tem a quiralidade, mostrando a ligação para frente e para trás. Só tem aqui, nesse caso, 1. Então, a gente vai colocar aqui, ó, isômeros opticamente ativos. Isômeros, 2 pontos. Um carbono assimétrico. Vai ser 2 elevado a 1, 2 isômeros opticamente ativos. Beleza? Então resolvemos aqui mais uma questãozinha, tá? Vou fazer agora a última questão que eu preparei para hoje, para a gente finalizar aqui essa aula. Vou fazer essa última questão aqui de reação orgânica. Então vamos lá. Essa reação aqui tem uma sequência, essa questão tem uma sequenciazinha de reações orgânicas, que ela diz assim: o eteno é uma matéria-prima petroquímica fundamental, sendo amplamente utilizado na indústria para a produção de polietileno, um dos polímeros mais importantes e versáteis do mundo. Esse alceno pode ser obtido por desidrogenação catalítica ou desidratação de álcool. Observe a sequência de reações que envolve o eteno. Então, essa reação aqui é uma reação de desidratação de álcool. Tá? Uma desidratação que a gente conhece como desidratação intramolecular, perdão, da temperatura. Então, tem que ter cuidado, isso já foi cobrado na UERJ. A 170 graus, a gente tem a intramolecular. E a intramolecular, ela forma alceno. A 140 graus, ela é intermolecular. E a intermolecular forma éter. Então, nós temos uma que forma alceno e a outra que forma éter. É só lembrar o inter, o ezinho, o intra
o Azinho. Bom, então essa reação aqui, o composto A gerou eteno. Então o composto A tem que ter 2 carbonos e precisa ser um álcool. Então primeiro ele pede assim, apresente a fórmula estrutural do composto C. Então tem que fazer toda a sequência reacional para chegar nele. Tá? Então eu vou pegar aqui o álcool. Ele vai sofrer a desidratação. Isso aqui eu já não preciso colocar os reagentes aqui, tá? Eu só vou colocar também o produto principal. Então aqui forma o eteno. Esse eteno reage com HCl e vai formar o cloroetano. E o cloroetano, que é o composto B, então esse aqui é o eteno, esse aqui é o composto A, né? Esse é o composto B. E agora esse composto B reage com benzeno. Uma reação de alquilação de Friedel-Crafts. E aí vai gerar o etilbenzeno. Pronto, esse é o composto C, gerado na sequência reacional. Beleza? Aí ele mantém as condições reacionais da reação 1, nomeia o produto formado trocando o composto A pelo composto 2-metilbutandoisol. 2-metilbutandoisol é esse cara aqui, ó, 2-metilbutandoisol. Então, a OH está no carbono 2. Então, a equação agora, a gente vai fazer a reação de desidratação dele. E para fazer a reação de desidratação dele, a gente tem que tirar água. Então, a OH a gente já tem. Agora eu tenho que buscar um hidrogênio. Eu vou buscar no carbono vizinho. Eu tenho 2 vizinhos, esse aqui e esse aqui. Esse vizinho tem 3 hidrogênios. E esse vizinho tem 2 hidrogênios. Lei do bom, xibom, bombom. Vamos tirar do carbono menos hidrogenado. Então, a gente vai tirar desse carbono aqui, ó. Então, a dupla vai ser formada aqui. Perfeito? Então, aqui a gente tirou a água. E aí, ele pede para você nomear esse produto. Então, ele pede, mantendo as condições, nomeie o produto. Quem é esse cara aqui? Esse cara é o 2-metil. Deixa eu apagar aqui. Esse cara é o 2-metil but2-eno. But2-eno. Bom, em seguida indica o tipo de reação, bem como o mecanismo ocorrido na reação 2. Então a reação 2 ela é uma reação de adição e é uma adição em C-C. Então é adição eletrofílica. E aí ele pede que você represente a equação de polimerização do eteno. Então é uma questãozinha bem completa, né? Então o eteno, quando ele forma polímero, ele vai quebrar a ligação π, né? Na presença de catalisador e calor. Então aí ele vai quebrar a ligação π, vai deixar a ligação aqui para fazer com outra parte dessa cadeia aqui igual. Aí aqui nós temos os hidrogênios. E aí a gente fecha a cadeia com 2 parênteses. Opa. E bota o Nzinho aqui fora. Pronto, essa é a reação de polimerização. A LF, eu esqueci de colocar catalisador e calor. Não acredito que vão tirar ponto seu por isso. Tá legal? Então aqui a gente representou a reação de polimerização. Vamos ver quantos comandos tem. Apresente a fórmula estrutural de C. Está aqui. Mantendo-se as condições reacionais da reação 1, nomeie o produto formado trocando A pelo composto 2-metil-2-butano. Está aqui. Em seguida, indique o tipo de reação, bem como o mecanismo ocorrido. Então, a reação é de adição e o mecanismo é eletrofílica. Está aqui. E a reação de polimerização desse alceno. Perfeito? Então, galera, muito obrigado aí pela presença de todos e todas. Tá? Fechamos aqui uma aulinha de revisão sobre os principais assuntos, né, de questões mais de assuntos mais difíceis, né, que eu vou colocar assim, ficam lá para o final da prova, aparece na questão 6, 7, 8, 9, 10 até, e são assuntos bem que podem ser difíceis, né, dependendo da prova, eles podem ser assuntos que deixam a questão um pouco mais difícil, mas são assuntos
bem quentes aí para a provinha de domingo. Beleza, galera? Então espero que todos tenham sucesso. Boa prova, bom final de semana e vamos com tudo. LF, sucesso total. Um abraço. Beijo. Fui.